Irmãos, nós estamos trabalhando então uma série de mensagens sobre o legado de fé. Um legado de fé. E hoje nós vamos dar continuidade a isso falando: Jesus impõe as mãos sobre o meu legado. Jesus impõe as mãos sobre o meu legado. Sabemos que o nosso legado é a nossa família, são os nossos filhos, não só aquilo que possuímos, mas sobretudo a nossa linhagem. O texto que nós vamos ler está em Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Falava, agora verso 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém. Esse capítulo 5 de Marcos é um dos capítulos mais lindos da Bíblia no que se refere a um legado, a pessoas que estavam completamente desesperançadas e encontram em Jesus Cristo a sua única, a sua última esperança. Neste capítulo, pessoas que precisam de libertação, de cura e de ressurreição têm um encontro com o nosso glorioso Salvador, Jesus Cristo. Ele liberta neste capítulo 5 um menino, um homem, que é o gadareno, que ele está em Gadara, possuído por uma legião de demônios, e sabemos que uma legião romana tinha cerca de 6.000 soldados, e o fato dos demônios falarem que era uma legião que o possuía, nos leva a entender que era algo devastador, cruel, horrendo, que deixou aquele homem, transformou aquele homem numa maquete da miséria, num aborto vivo, num algo indesejado pela sociedade, pela família, pela religião. Ele vivia nos cemitérios, ele se feria, ele era preso com correntes, mas as correntes não conseguiam segurá-lo. Era um homem em fúria, possuído por uma legião de demônios, mas Jesus Cristo viu aquele homem, neste mesmo capítulo 5 que estamos lendo, e ele decidiu ir até este homem e libertá-lo, devolvendo também a sua autonomia da sua mente, que ele tinha perdido. Este homem se assenta tranquilamente aos pés de Jesus, ele começa a ouvir a palavra de Deus e aprende. Antes ele andava nu e se machucava, agora esse homem, ele vai estar vestido, bem arrumado. E Jesus, conversando com ele,
dá a este homem uma missão. E a missão de voltar para sua casa e anunciar as maravilhas de Deus. É um legado perdido. Este homem tinha pais. Com certeza os seus pais já não tinham mais nenhuma esperança na restauração deste filho. Contudo, Jesus o transformou, o libertou, curou e o enviou para casa com uma missão de anunciar o Evangelho para a sua própria família. Interessante como Jesus restaura este legado e ainda, além de restaurar o legado desta família, transforma esse homem totalmente perdido no missionário que será usado por Deus naquela região gentílica de Gadara. Ainda neste mesmo capítulo, Jesus vai libertar também uma mulher, que é a mulher do fluxo de sangue. Ela já sofria por 12 anos e ela sofreu financeiramente. A palavra de Deus vai dizer que ela gastou todos os seus recursos sem sucesso. Ela foi afetada na área da saúde e nenhum médico conseguiu dar um diagnóstico preciso. Foi também afetada na área religiosa. O Talmud, na época, dava 11 formas de cura para a hemorragia, contudo, nenhuma delas pôde curar essa mulher de fluxo de sangue. Ela sofreu também segregação na área social, ela estava totalmente isolada da sua família. Na área familiar, ela não podia relacionar nem com o marido, nem com filhos. Tudo que ela tocasse se tornaria impuro. Então, era uma mulher que estava completamente segregada. Mas, ao encontrar-se com Jesus, quando cura, deixa ela falar toda a sua história e, por fim, a chama filha, porque ela estava completamente só. E Jesus restaura a paternidade e também restaura o legado desta mulher. É neste mesmo capítulo que lemos a história de Jairo, o homem que tem uma criança, uma filha, uma menina de 12 anos, que está à beira da morte e procura Jesus. A primeira lição que podemos então tirar desse texto, agora que entendemos qual é o contexto do texto, vamos para o nosso texto lido. A primeira lição está no verso 23. Diz assim: e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. A primeira lição é a prioridade. Essa criança tinha 12 anos e agora é acometida de uma doença que não se sabe qual é, mas que com certeza leva à morte, porque sabemos que ela vai morrer. E a primeira lição que eu aprendo aqui é que um pai precisa estar presente na vida dos seus filhos, porque não sabe quanto tempo nem ele mesmo viverá, nem quanto tempo seus filhos viverão. A presença do pai é importantíssima na vida dos filhos. Hoje é dia dos pais e por isso o foco maior está na figura paterna, mas também a figura materna é importantíssima. Simplesmente estou dando foco maior ao homem por ser dia dos pais hoje, amém? Mas as mulheres podem entender da mesmíssima forma. Então, a presença de um pai é muito importante. A presença. Todos os pais trabalham muito para trazer o sustento, para cuidar da sua família, mas o maior bem é o tempo, e o tempo tem que ser muito bem utilizado na vida dos filhos. Muitas vezes trabalha-se demais, chega-se muito cansado em casa e não consegue dar a atenção e o tempo necessário para os filhos. Jairo, com certeza, ele começa a lembrar aqui que tem agora com a sua filhinha talvez muito pouco tempo. E é diante desse fato de Jairo estar com essa situação tão urgente, que talvez leve ele a pensar: puxa, eu poderia ter passado mais tempo com a minha filha, porque talvez eu não tenha mais tempo com ela. E isso leva ele desesperadamente a buscar Jesus Cristo. Importante também entendermos que tempo hoje é a coisa mais cara que temos e que tempo não volta. O mais caro hoje não é o dinheiro, é o tempo. Nós pagamos para não ir, pagamos para não fazer, pagamos para não estar.
Então, o tempo é uma questão de prioridade e mostra também onde está o nosso coração. Que Deus ajude que todos os pais tenham mais tempo, e tempo de amor e qualidade com seus filhos. A segunda lição que eu aprendo ainda está no verso 23. Jairo insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. A segunda lição é que esse pai é um intercessor. Ele se coloca entre Jesus e a sua filha, e ele clama a Jesus Cristo que salve. Temos que entender aqui, irmãos, que Jairo já entendeu quem é Jesus. Porque Jairo é líder da sinagoga. E nos evangelhos sinóticos, os outros evangelhos, como Mateus e Lucas, nós encontramos Jairo se prostrando aos pés e adorando Jesus. Então, Jairo não tem Jesus como um curandeiro. Jairo aqui não tem Jesus como uma pessoa que tem o poder simplesmente de curar. Jairo já entendeu que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. E por isso Jairo agora, quando vai para Jesus Cristo, nessa fase do ministério de Jesus, é importante sabermos que nesta fase do ministério de Jesus, os saduceus e os fariseus já estavam conspirando para matar Jesus por causa da sua identidade messiânica, que eles nunca entenderam e sempre tiveram ciúmes e inveja de Jesus e queriam matar Jesus. Então, associar-se a Cristo nesse momento do ministério de Jesus era muito perigoso, sobretudo para um líder da sinagoga que poderia perder o seu status de líder da sinagoga, ou seja, o seu emprego, o seu trabalho, tudo o que ele havia construído até ali, ele poderia perder só pelo fato de ir até Cristo e se prostrar aos seus pés. Mas diante desta urgência, desta necessidade, ele não se importa mais se vai perder a sinagoga, ou o que os fariseus estão pensando, ou ainda o que os saduceus estão pensando, e o que vai acontecer com ele não importa mais. A única coisa que importa para Jairo é que a sua filha precisa ser salva. Então ele vai até Jesus e ele pede a salvação, e depois que ela viva. Um pai precisa ser o intercessor dos seus filhos, para que todos os seus filhos confessem com os seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Um pai precisa ser intercessor, que é aquele que vai até Jesus e pede a Jesus: Senhor, salva minha filha, como Jó, que sempre Jó estava oferecendo a Deus sacrifícios, adorando a Deus e pedindo perdão a Deus pelos pecados dos seus filhos, não no lugar dos seus filhos, mas pedindo a Deus misericórdia pela vida dos seus filhos. Um pai precisa ser intercessor dos seus filhos, não dar somente o estudo, não é somente mandar para as melhores escolas ou ficar muito preocupado com sua vocação, que curso vai fazer, mas sobretudo um pai de verdade, ele está preocupado com a salvação eterna de seus filhos. E aqui Jairo agora não está mais preocupado com a sua posição social, nem com o seu trabalho, nem com o seu dinheiro, muito menos com o seu status. Ele quer que a sua filha seja salva. Um pai precisa ser o maior intercessor de seus filhos. E infelizmente, essa função tem ficado quase sobremaneira para as mães. As mães têm se tornado as principais intercessoras de seus filhos, mas é a figura paterna que é a figura do sacerdote, e o sacerdote é aquele que representa a sua família para Deus, apresenta a sua família para Deus, são os homens. Então, amado pai que me ouve, não descanse, enquanto você não ver a sua linhagem confessando Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Preocupe-se com a vida eterna, preocupe-se com o que vem depois da morte, não se preocupe somente com o que você pode angariar, juntar, reter do seu berço até a sua sepultura, porque do berço à sepultura é só o começo. Precisamos nos preparar para a vida eterna. Um pai intercessor preocupa-se com a eternidade e que os seus filhos vivam os planos de Deus. Amém? E para que isso aconteça, esse pai precisa ser um exemplo e se batizar primeiro. Porque não podemos ser tipo do pai que diz:
faz o que o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não, faça o que eu estou fazendo. Eu pertenço ao Senhor. Eu intercedo por você. Eu oro por você. Eu choro por você. Então, meu filho, minha filha, viva os planos e os sonhos de Deus. Então, o Jairo suplica para que ela seja salva, para que ela viva. E nós entendemos do que Jairo está falando. Vamos saber, nós sabemos que Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ainda Isaías 59:2 vai dizer que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. A salvação significa: o pecado não me separa mais de Jesus, porque o sangue de Jesus me perdoou, me purificou de todo pecado. A terceira lição que eu entendo neste texto, ainda no verso 23, fala sobre a santificação. Porque quando ele diz para que seja salva e viverá, essa vida não é uma vida simplesmente porque foi curada da doença, mas curar da doença para viver a vida que Deus tem. E aí, irmãos, nós, os pais, precisamos ser os maiores exemplos na vida dos nossos filhos de santidade e de aperfeiçoamento segundo a palavra de Deus. Pais que se reposicionam espiritualmente, pais que dão bons testemunhos, pais que oram pelas suas esposas e oram pelos seus filhos, a fim de que seus filhos possam viver em santidade, ou seja, retirando da sua vida tudo aquilo que não se parece, que não combina, que não alinha, que não passa pelo filtro da santa palavra de Deus. Mas no verso 35, eu aprendo uma lição muito preciosa. É a quarta lição que eu aprendo nesse texto. Um pai que ouve a pessoa certa. Verso 35 diz: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jairo tinha duas opções: ou ouvia aquelas pessoas que estavam trazendo a má notícia, sua filha morreu, ou ele ouviria a Cristo. E Jairo decide bem. Ele decidiu ouvir Jesus. Irmãos, nós precisamos pensar que um pai que quer deixar um legado é um pai que não vai ouvir o que as circunstâncias estão mostrando. Não vai ouvir ou não vai ver somente o que a realidade está mostrando. Mas um pai intercessor, um pai que busca Jesus, e um pai que está decidido agora a levar Jesus para dentro da sua casa, ele encontrará desafios tremendos nessa jornada de fé. Muitos pais, às vezes, até começam essa jornada de fé como Jairo começou. Ele saiu decidido da sua casa: eu vou levar Jesus, eu vou trazer Jesus para minha casa, a minha filha vai ser salva, a minha filha vai viver, ela não vai morrer. Mas quando ele estava voltando, essa palavra poderia ter tirado Jairo do caminho certo. Porque a palavra é: a sua filha já morreu. Por que você ainda está incomodando Jesus? Vai para casa, vai embora, deixa Jesus. Agora você vai celebrar a morte, tem um funeral pela frente, acabou. Mas o texto vai dizer que Jesus não acudiu a essas palavras, ou seja, Jesus já estava dando para o Jairo o exemplo: não dá bola para aqueles caras está falando. Você não veio me buscar? E não sou eu, o Jesus Cristo Todo-Poderoso? Então não tenha medo, creia. Porque às vezes tem muitos pais desistindo de levar Jesus na vida dos seus filhos, porque alguém, alguma circunstância, alguma situação que aconteceu que foi muito forte, muito difícil. E você diz: quer saber, não tem mais jeito. Não há mais nada que possa ser feito.
Mas quando nós decidimos ouvir Jesus, as circunstâncias não nos dirão o que fazer. A situação que se mostra irreversível não é o ponto final. Quando nós estamos buscando Jesus e levando Jesus para dentro da nossa casa, a fim de que nossa família seja salva, a filha seja salva, nós não podemos desistir de forma nenhuma, de jeito nenhum, nos acovardar, recuar, desistir ou desanimar, porque as coisas parecem que não deram certo. Querido Pai, não desista de levar Jesus para dentro da sua casa. Amém? Não desista. Ainda que você tenha tido experiências ou que tenham acontecido coisas que fizeram paralisar você, desanimar você, roubaram a sua alegria, tiraram a sua esperança, roubaram a sua fé, Jesus está dizendo: não tenha medo, não temas, creia, somente creia, e você verá a glória de Deus sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua descendência. Amém? Não temas, crê somente. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Jairo está nessa situação. Ele está diante de uma palavra de morte e de uma palavra de vida. O homem vem trazendo a palavra de morte. Jesus vem trazendo uma palavra de vida. A vida e a morte estão no poder da língua. A quem ouvimos faz toda a diferença. A quem você, pai, tem ouvido? Que voz você tem ouvido? A voz do mundo? A voz dos homens? Ou a voz de Deus? Quem ouve a voz de Deus caminha pelo caminho da salvação, da libertação, da cura, da restauração, da transformação e da vida. Contudo, vale dizer também que existem muitas vozes que disputam a atenção dos nossos filhos. Existem muitas vozes que os nossos filhos podem estar ouvindo e nós desconhecemos, não sabemos, podemos estar alienados sobre que vozes estão chegando aos ouvidos dos nossos filhos. Por isso, um pai é aquele que enche os ouvidos do seu filho com a santa palavra de Deus. Um pai é aquele que derrama sobre seu filho o caminho certo. Um pai é aquele que declara sobre a vida do seu filho as bênçãos de Deus. Porque, infelizmente, em muitos lares, muitas palavras de maldição são ditas na hora da raiva, quando está bravo, ou porque veio de uma família, de geração em geração, de pais truculentos, pais que não diziam eu te amo, pais que não abraçavam, pais que não tinham muita proximidade, violência, grosseria, insensibilidade, afastamento. Não, isso não pode continuar, isso precisa parar. E só vai parar quando os pais começarem a ouvir a voz de Deus. Sabe, irmãos, é lá em Mateus 3,17 que o pai diz assim para o seu filho. Mateus 3,17. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Olha o que Jesus ouviu do seu pai. E talvez eu e você pensássemos assim, mas não tem necessidade de Deus ficar falando para Jesus? Isso aí, é claro que Jesus já sabe disso. Eu sei que ele sabe, mas o pai disse mesmo assim. Eu sei que o seu filho sabe que você o ama, mas mesmo assim diga, e diga publicamente, porque quando o Deus Pai fala isso para Deus Filho, é publicamente, é no batismo de Jesus. Tinha um monte de gente ali. E publicamente, e depois em outro momento, Deus vai falar de novo. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Não foi só uma vez que Deus Pai falou para o Deus Filho, eu te amo. Eu valorizo você. Eu acredito em você. Você me dá muita alegria.
E é muito importante que o pai diga isso ao seu filho: eu amo você, meu filho, você me dá muita alegria. E que diga isso na frente de todos, para que todos saibam que aquele filho é um filho amado, e é amado por aquilo que ele é, não por aquilo que ele entrega. Não é amado porque passou num bom curso, não é amado porque está bem posicionado, não é amado pelo que faz, é amado por quem ele é filho. Eu te amo porque você é meu filho, e eu espero que você haja bem. Mas se você agir mal, eu continuo te amando, e porque te amo eu vou te disciplinar. Nós não amamos porque faz certo, nós amamos por quem é. Se fizer errado, a gente ama, e no amor a gente conserta. Amém, gente boa? Seu pai te ajudou quando você era pequeno, te consertou no amor ou não? Consertou, tenho certeza que você lembra disso. Mas não é só consertar no amor, mas é também dizer. Talvez as gerações passadas tiveram mais dificuldade de abraçar, de se aproximar mais, de beijar e publicamente dizer: eu amo você. Talvez esse seja um desafio para a nossa geração. Ainda nesse ponto, é importante dizer que muitas vezes filhos vão repetir as palavras que ouviram dos seus pais. Por isso esse ponto é um pouco importante. A quem ouvimos é muito importante. Isso pode determinar, por isso eu estou me detendo um pouquinho aqui. Porque esse ponto aqui da mensagem é que determina se Jairo vai ou não ter sucesso na vida da sua filha. É aqui, é esse ponto. E é nesse ponto, infelizmente, que muitos pais estão paralisados ou voltaram para casa, ao invés de continuarem aquela jornada de fé que começaram para levar Jesus para fazer aquele milagre. E quando um filho ouve dentro de sua casa, da boca do seu pai, que ele é um burro, que ele é um idiota, que ele é um ignorante, que ele é um fraco, que ele é um covarde, que ele traz tristeza, que ele não deveria nem ter nascido, ou o pai não conversa com seu filho, trata ele com indiferença, enfim, estas coisas. Nos momentos difíceis, os filhos vão lembrar do que os pais disseram a eles. E daí é que vem maldições autoimpostas. Quando a pessoa se encontra diante de um momento como esse e diz assim: eu não vou conseguir, não vai dar certo, porque eu sou um fraco, porque eu sou um covarde, porque isso não é para mim, porque Deus tem bênção para outra pessoa, porque ele já ouviu isso dentro de casa muitas vezes, e agora diante dessa bifurcação da vida e a morte, da bênção e a maldição, o filho pode escolher a maldição, porque foi amaldiçoado, porque foi violentado, porque foi mutilado na sua identidade, porque foi deformado por palavras duras que foram proferidas sobre ele pela boca, talvez, de seus pais. Por isso é necessário que, se em algum momento, quando nós estivermos nervosos, falamos alguma coisa para os nossos filhos que machucou, que feriu, ou se não falamos, simplesmente agimos com indiferença, ou se tratamos um filho melhor que outro, que o Espírito Santo nos mostre a todos nós e nos ajude a fazer consertos. Porque não é só falando que destruímos, é não falando também. É quando um pai elogia um filho e, tendo 2 filhos, elogia um, mas não diz nada para o outro. Esse outro que não ouviu nada, ele se sentiu rejeitado, ele vai sofrer. Então não é só quando falamos, é quando não falamos. Não é só quando fazemos, mas também os nossos pecados de omissão podem destruir a vida da nossa linhagem, que é o nosso bem mais precioso, e que são as pessoas que nós amamos e queremos mais proteger. Precisamos pedir a Deus que nos mostre e revele se há algum conserto entre pais e filhos que precisa ser feito. É por isso que lá em Malaquias, no capítulo 4, lá a partir do verso 6, virá João Batista, no espírito de Elias,
E o Senhor disse: e Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e dos filhos aos seus pais, para que a terra não seja ferida com maldição. A principal causa de maldição é a desconexão geracional entre pais e filhos. E essa conexão, ela é restabelecida em amor. Não importa o que os nossos filhos fazem, importa quem eles são. Eles são filhos e por isso são amados. Quinta lição: Jesus decide quem fica e quem sai da minha casa. Muito bom. Aqui nesse ponto, a partir do verso 38, nós vamos ver que é Jesus Cristo que decide quem fica, quem sai. É um pai que sujeita a autoridade da casa ao próprio Jesus Cristo. Verso 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Interessante, irmãos, observarmos nesse texto que essas pessoas choravam e pranteavam muito, diz o verso 38. Choravam e pranteavam muito. E Jesus disse assim: a criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Lá no verso 40, e riram-se dele. Como que alguém que está chorando e pranteando muito passa disso para começar a rir tão rápido? Então os estudiosos dizem que esse choro é falso. Contratava-se pessoas naquela época para chorar a morte. E riram-se dele. Tendo, porém, ele mandado a sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou aonde ela estava. Irmãos, se tem uma coisa que pode impedir a ação de Jesus na nossa casa, é a desonra a Jesus e a incredulidade. Jesus não está sendo honrado e ainda por cima ele está sendo ridicularizado, estão rindo dele, a incredulidade está presente ali. Então esta é a lição que precisamos aprender aqui. Um pai posicionado em Cristo, ele vai decidir o que entra e o que sai dentro da sua casa. E um pai posicionado, um pai que quer deixar um legado, ele vai usar a palavra de Deus como um filtro. Só passa pela porta da casa dele o que passa pela palavra de Deus. O que não passa pela palavra de Deus não é bem-vindo nesta casa. Amém, irmãos? Nesta casa não entra feitiçaria, nesta casa não entra incredulidade, nesta casa não entra nenhuma obra demoníaca, nesta casa não entra desonra ao nome de Jesus. Esta casa é uma casa que quem manda, quem lidera e quem governa é o próprio Cristo. E este pai se submete à autoridade de Jesus e concorda com Jesus, e as pessoas têm que sair. Retire de sua vida tudo aquilo que pode roubar a sua fé, tudo aquilo que pode desanimar você, ou impedir você de crer naquilo que Jesus prometeu que iria fazer. Porque primeiro chegaram diante dele e disseram, lá antes, sua filha já morreu, não incomoda mais Jesus. E agora eles estão rindo e dizendo assim, não é assim como Jesus está falando. E estão rindo de Jesus. Porém, Jairo atende à ordem de Jesus e coloca esse povo todo para fora. Por que isso é importante? Marcos capítulo 6, versos 4 a 6, disse assim, Jesus lhes disse, só em sua própria terra e entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pôde, não que ele não quis, não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor a mão sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Isso é Marcos 6, 4 até o 6. Então veja que nesse texto, Jesus não pôde fazer milagres por causa da incredulidade. É importante que a nossa casa, o nosso teto, a nossa família,
seja uma família que teme a Deus, que ame a Deus, que acredita na santa palavra de Deus e que dá a Jesus a liderança, que dá a Jesus o domínio, que dá a Jesus Cristo o trono da nossa casa. Sexta e última lição que eu tiro desse texto: o meu legado vive, está em pé e anda. Um pai que alimenta seus filhos. Verso 41. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Irmãos, aqui eu me lembro, óbvio, que a palavra de Jesus é poderosa, e Jesus deu uma ordem. Aquela menina que estava morta, agora ela viveu, e não ela só viveu, mas se colocou a andar. E tão foi poderoso o milagre de Jesus, é que ela teve fome, ou seja, a fome é um sinal de saúde. A menina levantou completamente saudável, e os pais tiveram que providenciar para ela comida. E aí eu me lembro que Jesus, lá em Mateus capítulo 4, vai dizer para o diabo: não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como temos alimentado a nossa família? Um pai precisa alimentar seus filhos, não só com o pão da terra, mas precisa dar a seus filhos o pão do céu. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso quer dizer que um pai que quer deixar um legado precisa ser boca de Deus na sua casa. Precisamos emprestar os nossos lábios a Deus no que tange a educação dos nossos filhos e ensiná-los os santos caminhos de Deus. Eles precisam ouvir de nós aquilo que Jesus ensina. Precisa sair da boca do pai a direção para a vida de um filho. Peça a Deus que santifique seus lábios e que inspire você como pai a declarar e alimentar seus filhos com o pão que vem do céu, com a santa palavra de Deus. Não deixe para falar somente quando for momentos decisivos. Muitos pais entram só nos momentos decisivos. Na verdade, nós deveríamos entrar bem antes, para que quando chegue um momento decisivo, o filho saiba exatamente o que fazer, porque foi muito bem alimentado, foi muito bem ensinado, foi muito bem edificado e enraizado na santa palavra de Deus, pelo seu próprio pai, que o ensinou e não se furtou da sua responsabilidade e nem delegou a outrem o que ele mesmo deveria fazer. Amém? Um bom pai que quer deixar um legado não delega a outro homem o alimento de seus filhos. Ele mesmo o dá, ele mesmo alimenta. Mas um pai, para alimentar seus filhos com a palavra de Deus, vai precisar primeiro se alimentar dela. Porque a boca fala o que está cheio, o coração. Então, querido pai, encha o seu coração com a santa palavra de Deus. Eu me lembro que o filho pródigo, quando volta, ele encontra um pai que abraça, que beija, que honra, que restaura, que faz festa para o seu filho, apesar dos erros do seu filho. Seja paciente com seus filhos. Eles vão errar, mas se eles errarem, corrija-os, mas continue amando, abençoando, honrando e festejando com eles. Eu quero concluir dizendo que o Senhor é poderoso para levantar uma geração que edificará as antigas ruínas. Mas os pais precisam se levantar hoje para edificar fundamentos. É o que diz Isaías 58:12, assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas.
E eu acabei de me lembrar de todas aquelas crianças no altar. Está na sua mente elas aqui ainda? Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. Quem levantará? Você, pai. Quem levanta fundamento é pai. Levantarás os fundamentos de muita geração. Fundamento é coisa difícil. Gasta muito dinheiro, leva muito tempo e ninguém enxerga. Já fez obra? É uma bênção. Você gastou 100 e poucos mil e o negócio está ali, no nível da terra. É devastador para a alma. Não tem dinheiro que chegue. Levantarás as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. Ou seja, se você fizer bem fundamentado. E aí eu me lembro de Jonadab. É da casa de Recabe. Os recabitas. Lembram deles? Os recabitas. Depois dá um Google que você vai achar. Os recabitas receberam a ordem do seu pai. Vocês vão morar em tendas. E vocês não vão beber vinho. Passou 250 anos. Deus mandou o profeta ir conversar com os filhos de Recabe, os recabitas, e ofereceu a eles vinho. E eles falaram, nós não vamos beber vinho. E o profeta disse, pois por quê? Porque o nosso pai Recabe, há 250 anos atrás, falou que é para a gente não beber vinho, que é para a gente morar em tenda. Então faz 250 anos que essa família não bebe vinho e mora em tenda, para honrar a palavra do nosso pai Recabe. E Deus disse para o profeta, diz assim, olha aí, ó, esses homens são um exemplo. Se vocês obedecessem a mim como os filhos de Recabe obedecem a ele, a história seria outra. Quando um pai fundamenta bem, ele levanta fundamentos de muitas gerações. Se você, pai, decidir fundamentar bem a sua família na palavra de Deus, não é só seu filho e nem sua filha que será abençoada, mas seu neto, seu bisneto, seu trineto, quadrineto, polineto e vai embora. Você deixou uma marca para muitas gerações. Recabe estava morto há 250 anos, mas todos sabiam quem ele era, porque esse homem ainda era respeitado pela sua família. Como é que a gente honra pai e mãe? Assim. Fundamentos de muitas gerações. E será chamado reparador de brechas. Quem é que repara as brechas? O pai. Hoje, principalmente. Quais são as brechas que estão na sua casa? Quais são os espaços aonde o diabo pode entrar? Quem repara a brecha são os pais. Quem repara a brecha é você, pai, que vai dizer assim, não, isso aqui não pode, porque por aqui está entrando um ensinamento que pode ruir a nossa fundação, que pode destruir a nossa família, que pode comprometer a nossa casa. Isso aqui vai ter que parar. Veja, a Bíblia não diz que não tem brecha. Todos temos brechas. O que Deus está pedindo é repara. Identificou onde está a brecha? Repara. Porque não existe família perfeita. Mas existem brechas que precisam ser fechadas. Restaurador de veredas, papel também do pai. Por que caminho vamos seguir? É o pai. Nós vamos seguir por esse caminho. É o homem que dá a direção. A mulher fica do lado e diz assim, cuidado, olha esse carro, pise no freio. Isso ela pode fazer. Mas é o homem que está no volante. Nessa ministração, pelo menos. E ele precisa definir o caminho. Querido pai, quando você define o caminho, seus filhos se sentem seguros, sentem confiança, e você passa a eles muita credibilidade, porque é muito difícil andar com quem não sabe para onde está indo. Para que o país se torne habitável, termina dizendo, se fizermos isso, a nossa nação será uma nação muito abençoada por Deus. Amém? Se queremos um Brasil melhor, tudo começa na nossa casa, com os pais. Querido pai,
A minha oração é que Deus te abençoe. Quando uma mulher se converte, alguns vêm. Às vezes vem só ela. Se ela tem criança pequena, ela traz. Mas quando um homem se converte, toda a sua família vem. A minha oração é que nós tenhamos homens cheios do Espírito Santo, que vão deixar um legado de fé poderoso nessa terra, que terão filhos, netos e bisnetos, que não esquecerão as lições que aprenderam da boca do seu pai. Filhos bem alimentados com a palavra de Deus e filhos amados pelo que são e não pelo que fazem. Que seja assim, em nome de Jesus. Feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe como pai e que você tenha a alegria de ver a sua linhagem sendo chamada de bendita, frutífera, abençoada e cheia do Espírito Santo sobre a terra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. O louvor pode subir. Não sei se vai ter. Pode ter mais louvor? Pode, né? Pode, então pode. Senhor Jesus, nós queremos agradecer hoje por esse dia tão especial, o Dia dos Pais. Nessa data nos lembramos do Jairo, teu filho, que saiu de casa tão preocupado, tão angustiado, com o seu coração desmanchando, derretendo, mas ele te encontrou. Senhor, que todos os pais aqui possam buscar o Senhor como Jairo te buscou, de não desistir até te encontrar. E uma vez que te encontre, não permita que nenhuma circunstância, nenhuma pessoa, nenhuma palavra, nem aqueles que riem, nem os incrédulos, nem os que duvidam, nem os que desonram, que ninguém impeça estes homens de levar Jesus até o quarto onde estão os filhos, para que Jesus imponha as mãos sobre a nossa descendência, a fim de que a nossa descendência se levante e ande, e continue andando, porque é bem alimentada por pais que lançam fundamentos fortes, que reparam brechas, que andam nas veredas da justiça e que fazem da nossa nação um lugar melhor, porque tem uma família onde Jesus é o líder, Jesus é o Pai, Jesus é o Senhor. Recebe nossa gratidão, Senhor. Cura a nossa família, entra na nossa casa, estende a tua mão sobre todos nós, e tudo aquilo que ainda não se alinhou com a tua palavra, nós não vamos desistir, somente cremos e continuamos buscando. Aquilo que ainda não aconteceu, nós ouvimos o Senhor dizer: não temas, somente creia, estamos no caminho, a bênção vai chegar. É a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus, amém.